Eu sou a Aline Amorim. Quem estaria junto comigo seria a Jane, mas eu acho que houve algum imprevisto com ela e ela não conseguiu comparecer com a gente, certo? Aqui é um resumo do que a gente vai ver hoje à tarde, que serão, né, os desafios de uma cultura machista secular, né, a desconstrução de gênero nas esferas pública e privada, violência política de gênero, né? O que é essa violência política de gênero? E a gente vai falar um pouco das mulheres na política, nesses espaços de poder, certo? Vamos iniciar falando dessa cultura machista, né? Desse sistema patriarcal, que é o sistema ao qual nós estamos inseridos e inseridas, né? Então, assim, a política, ela foi construída ao longo da história como uma parte intrínseca da esfera pública em um espaço tido como um território masculino, certo? Então, assim, nós mulheres, nós fomos excluídas inicialmente do status de cidadãs, certo? Nós fomos as últimas a serem aceitas como sujeitos políticos, né? Isso se deu graças ao empenho das sufragistas em diferentes locais do mundo. No Brasil se deu na época do Estado Novo, mais ou menos na época de 1930, governo Getúlio Vargas. Né? Então, assim, depois, esses direitos civis, entre os quais o casamento por vontade própria e direito à herança, foram sendo conquistados aos poucos, né? Então, assim, finalmente, os direitos sociais e econômicos, como acesso à educação, trabalho e moradia, foram sendo alcançados também pelas mulheres dentro da sociedade, né? Então, o que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Então, o que a gente pode entender é que várias décadas após a conquista do voto pelas mulheres, a gente ainda vê os movimentos feministas continuarem reivindicando mudanças dentro dessa esfera pública, dentro dessa cultura política que ainda é estritamente machista, né? Composta por homens, como se fosse um espaço naturalizado masculino, e nós mulheres a gente não pode estar ocupando esses espaços, né? Então, assim, a gente ainda consegue enxergar que, apesar de estar, aos poucos, a gente está conseguindo alcançar, caminhar melhor em relação a essa representatividade feminina nesses espaços, ainda existe uma grande ausência de mulheres, né, em cargos de tomada de decisão, em diferentes poderes e em diferentes órgãos de representação, né? Então, assim, diversas razões podem ser apontadas para esse escasso número de mulheres eleitas nesses postos de representação política, né? E aí a gente pode apresentar algumas barreiras. A gente pode apresentar o sistema eleitoral, né? Que ele passou a definir cotas de gênero nas disputas eleitorais apenas na década de 1990. Veja como as coisas caminham a passos assim lentos quando se diz a representatividade de gênero, né, feminina, e outras representatividades, representatividade indígena, representatividade da mulher negra nesses espaços, representatividade da comunidade LGBTQIA+, né, das mulheres trans e dentre outros grupos, né, que são ditos minoritários, mas não são minoria, na verdade, né. E a gente pode indicar também a escolha de candidatos no interior dos partidos, que eles privilegiam homens, né? E essa pretensão por escolher candidatos homens, a gente pode dizer que seria por conta do capital político que acumula, ou seja, candidatos homens, eles recebem uma verba maior do que candidatas mulheres, entendeu? A gente pode indicar falta de recurso orçamentário para as campanhas eleitorais, né? E aí os partidos de esquerda, eles são, de fato, ficam na retaguarda, né, digamos assim. E a gente pode também citar a pouca motivação das mulheres para enfrentar esse mundo corporativo da política, né? Que o espaço ainda é prioritariamente masculino, né? E aí
dentro dessa decisão das mulheres participarem de uma campanha eleitoral, né, isso pode esbarrar em diversos outros fatores que seriam a falta de oportunidade, né, a falta de capacitação para a incorporação desse capital político que eu já tinha dito, que facilite a entrada nessa disputa partidária nas mulheres nesse espaço de poder, de política, né, de alcançar um cargo público, né, dificuldades estruturais e financeiras que são enfrentadas durante a campanha, né, atribuições domésticas e familiares que ainda são tidas como responsabilidade principal das mulheres. E aí a gente poderia citar uma gama de dificuldades, né, que o sistema, ele é patriarcal, como eu já tinha dito, a cultura é estritamente machista, né, então isso compromete a entrada, né. E aí, como dados importantes para essas conquistas, né, a gente pode citar, né, algumas pautas que o movimento feminista tem alcançado, alguns avanços significativos nesse campo, né, político, mas as mulheres feministas ainda continuam se esforçando para alcançar a equidade de gênero, principalmente nas políticas públicas, né. E aí um dado importante, a gente poderia citar a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que foi realizada em Pequim no ano de 1995, né, que foi considerado um marco histórico para o movimento de mulheres, né, que conseguiu alcançar, né, e chamou a responsabilidade dos governantes sobre as desigualdades de gênero e apontou como estratégia a incorporação pelos estados do princípio gender mainstream, que significa a transversalidade de gênero, né? O que é que isso significa, assim? Isso prevê a incorporação da perspectiva de gênero em todas as áreas públicas e políticas, entendesse? Com o intuito de melhorar as condições de vida e condição das mulheres na esfera pública política, entendesse? E aí, o que se espera com isso é alcançar a democracia de gênero, né? Vocês podem perceber que a balancinha está nivelada, ou seja, o lugar que o homem ocupa é equitativo ao lugar que a mulher ocupa, né? Esse é o intuito, mas a gente ainda não conseguiu alcançar, porque as mudanças precisam ser estruturais, para que isso venha a começar a trazer alguma mudança, né, em relação a gente alcançar essa equidade, né? Eu acho que a gente ainda está muito, muito longe de alcançar isso, ao meu ver, né, pessoalmente, mas essa 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher foi importante para que os olhos se voltem para essa necessidade, né, dessa democracia de gênero, né? Então, o que se espera é alcançar essa democracia de gênero, ou seja, né, é integrar com o mesmo valor os temas de interesse aos homens e das mulheres na esfera pública, né? Então, a ideia de democracia de gênero é dirigida precisamente contra as relações hierárquicas de poder que ocorrem entre homens e mulheres, né? Ou seja, é necessário abrir mais espaço para que as mulheres ocupem cargos estratégicos dentro da política, para que elas tenham a oportunidade de priorizar suas demandas, né? O que é importante é essa representatividade, né? Porque um homem, ele não vai pautar coisas necessárias para nós, mulheres, que sofremos tantas opressões dentro da sociedade, né? Isso não vai ser visto por um homem. Nós, mulheres, temos que lutar pelos nossos espaços, né? Pelo nosso direito. E aí entra nessa desconstrução de gênero, né? Dentro das esferas pública e da esfera privada. Né? Então, o que a gente pode trazer, o que a gente pode falar sobre isso seriam que, aparentemente, prevalece a ideia de que as mulheres, elas estão em todos os lugares, né? Que trabalham em diferentes postos, que são independentes financeiramente, são chefes de família, são líderes comunitárias, ícones de sucesso,
né? Mas o acesso ao mundo da política, ele continua sendo um limite e ainda é um local dominado por homens, né? Devido à cultura machista que a gente falou um pouco agora há pouco, né? Então, aí, assim, o espaço privado, ele se caracteriza, segundo a definição da Hannah Arendt, que eu trouxe aqui, né, como referência, para a gente falar um pouco sobre isso, como local de satisfação das necessidades básicas e fisiológicas do homem, dentre outras, né? Ou seja, era a esfera das necessidades da vida e nela o chefe de família imperava com poderes inconstantes, né? Subjugando mulheres, escravos, pessoas escravizadas, né? No caso, mulheres e homens escravizados, e crianças que, de uma forma ou de outra, garantiam a satisfação de suas necessidades, né? Essa questão que a Hannah Arendt traz, ela traz na obra Condição Humana, que é um exemplar do ano de 2010, e ela apresenta nessa obra essa configuração da esfera pública e da privada, né? E aí a gente pode voltar um pouco no tempo, assim, cronologicamente, para pensar como eram vivenciadas, por exemplo, pelos gregos, né? Não sei se vocês já pegaram isso em história, em filosofia, acho que já deve ter visto essa aula, né? Que a discussão que ela traz é a fim de elaborar uma crítica, né, que ela identificou no mundo moderno como da ascensão social, né? Então, assim, na Grécia Antiga, vigorava uma rígida e nítida separação entre o privado e o público, né? E aí essa distinção, ela garantia a desigualdade política que ficava circunscrita à esfera pública, ou seja, ele era majoritariamente ocupada por homens, né? E no espaço privado, como a autora ela fala nessa obra, né? Seria o local de satisfação dessas necessidades biológicas, como a gente apresentou aqui, né? Então, assim, a Hannah Arendt, ela defende que a razão de ser da política é a liberdade e o seu domínio de experiência seria a ação. O que ela quer dizer é que a liberdade do espaço íntimo não teria significação política. Ou seja, nada do que acontece na esfera privada tem significado político, ao ver da sociedade, né? Então, assim, o que ela assinala dessa questão de liberdade, né, é que a origem da concepção da palavra liberdade no latim, ela se liga à ideia de iniciar ou agir, né? Então, assim, isso significaria o reino de ação do movimento histórico na vida política, ou seja, a liberdade ou dominação só se concretiza pelas relações, pelas inter-relações na esfera pública. Ou seja, novamente, retornando, né, o que acontece na esfera privada não é válido para conquistar essa questão de início, de agir, entendeu? É o silêncio, né, a esfera privada. E a esfera pública, que é socialmente remetida aos homens, ao sexo masculino, é tida como algo de domínio, né, da razão. Então, assim, essa separação, né, entre esfera pública e esfera privada, atualmente é bastante contestada, né, pelas teóricas feministas, e tem sido esse debate, ele tem se tornado palco de tensões, né, bastante ferrenhas, né, nesse campo das discussões sobre democracia e participação política, né, e aí o que a gente pode trazer é que uma das principais polêmicas que é apresentada é o argumento de que o espaço da política ele exige demasiada dedicação, e aí ele se tornaria difícil compatibilizar o papel, né, supostamente reservado às mulheres, que seria o papel do espaço doméstico, o papel do cuidado das crianças, da família, e afim. Então, é como se as mulheres não conseguissem conciliar esse espaço doméstico, né, com o espaço público, então elas não iriam se sair bem no espaço político, né.
E aí, a Ockham, ela traz essa discussão falando que esse slogan, o pessoal é político, né? Ele está na raiz das críticas feministas da convencional dicotomia entre público e doméstico, né? Que é essa divisão sexual do trabalho, digamos assim. E essa foto ilustra super bem, né? O machado está sendo remetido ao homem e a colher de pau está sendo remetida à mulher, né? Então, o homem está no público e a mulher está ocupando o privado, né? Então, esses acontecimentos e a dinâmica da vida doméstica estão permeados por relações de poder que não podem ser interpretadas isoladas do contexto de relações que se tem no espaço da vida pública propriamente. Então, as esferas pública e privada, elas foram gerificadas, ou seja, elas foram divididas por gênero, né? Ambas com papéis construídos para domínio e supremacia masculina e para submissão e exploração feminina, né? Então, assim, esse trecho que a Ockham traz para a gente pode tentar fazer uma reflexão, né? Como seria, por exemplo, o parlamento se ele tivesse sido pensado por ocupantes que parissem, né? Que fossem, que pudessem parir, né? E que fossem responsáveis pelos cuidados da vida doméstica, né? Então, seria uma questão que a gente poderia levantar. Se fosse, que é um espaço dominado por homens, feito para homens, né? Digamos assim. Mas se esse espaço tivesse sido pensado por nós, né? Como seria esse espaço, né? Será que essas políticas públicas, né? Elas teriam os mesmos resultados se aqueles que decidem por elas fossem pessoas com responsabilidades cotidianas de cuidado com os outros, né? O que é que vocês acham? Eu acho que não teria o mesmo resultado, porque seriam mulheres que sofrem a opressão do sistema dia a dia, cotidianamente, que iriam pensar possíveis melhorias para convívio social, né? E quando eu digo mulheres, eu não estou só citando mulheres, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, toda a comunidade LGBTQIA+, né? Se fosse cada representante pensando políticas públicas de melhoria social, né? Ocupando esses espaços que podem fazer a diferença realmente, porque na minha visão, a diferença ela só vai vir se a gente conseguir mexer na estrutura, né, de fato. Acho que a gente teria uma interação social diferente, né, um convívio diferente, né, não homens pensando por nós, né. Então, assim, quem ocupa esses parlamentos e define essas políticas com larga vantagem são os que menos vivenciam essa realidade, né? Eles não sofrem a opressão que as mulheres sofrem, né? E os que menos passam por essas experiências, ou seja, os homens ocupam esses espaços e os homens que ditam as regras, né? Então, por isso a importância das mulheres dentro desses espaços, né? E trazer essas discussões é fundamental. E criar vontade, né? Nas mulheres, para que elas queiram realmente ocupar esses espaços, né? E, assim, a gente pode ainda falar que o aumento do número de mulheres ocupando cargos nas mais diferentes áreas, ela se torna vagarosamente visível na cena política, ou seja, na política a gente não evoluiu tanto, né? E aí a gente pode dizer que na virada do século XX para o século XXI, né, os movimentos feministas, eles têm colocado à prova os pontos de vista, né, que são considerados pontos de vista meio ortodoxos, mas que distinguem os âmbitos público e privado, né, uma vez que excluídas primeiro, francamente, e depois mais sutilmente das fileiras dos cidadãos plenos, as mulheres têm sido, em suas demandas, não só como um problema de justiça,
mas em nome de uma visão que transformará o mundo, né? Isso é uma citação da Annie Phillips, de 1996, né? Que aí a gente pode pensar essa justa reivindicação do acesso e da permanência e da ascensão aos espaços de tomada de decisões na política, né? Isso ainda impõe um custo bastante pesado para muitas das mulheres, né? Então, assim, fazer essa abordagem, né? Abordar separadamente as atribuições que são diferenciadas para homens e para mulheres nos espaços da vida privada e da vida pública, né? Bem como a desigual presença de ambos no espaço público, ainda se torna uma questão polêmica, né? Porque o sistema de gênero, né? Ele afeta as relações em todas as esferas, né? E aí entra nesse debate novamente da divisão sexual do trabalho, né? O que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher. Que o trabalho do homem ele é uma coisa hierarquizada, né? O trabalho do homem ele tem mais valor do que o trabalho da mulher. E a gente sabe disso em qualquer esfera que a gente chega, os dois podem estar ocupando o mesmo cargo, mas o homem ele ganha muito mais do que a mulher, o salário dele é muito maior, né? Embora os dois estejam ocupando o mesmo cargo, tenham as mesmas atribuições, mas o homem ainda ganha mais do que a mulher. A gente não conquistou essa equidade salarial também, né? Então, essa expressão dessas desigualdades por gênero dentro da sociedade, né, ela ocorre das mais variadas formas, né? E aí a gente tem N situações que a gente pode citar em relação a isso, né? E aí a gente vai entrar agora, né, no outro tópico, que a gente intitulou de o que é essa violência política de gênero, né? O que seria essa violência política de gênero? Então, o que a gente pode falar sobre isso de um modo resumido, né? A violência de gênero é qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém por sua identidade de gênero, né? Isso significa que, no caso das mulheres, a violência por conta do seu gênero ela é fomentada pelo papel social e cultural atribuído às mulheres que são historicamente inferiorizadas dentro da sociedade brasileira. Em outras palavras, né, a desigualdade de gênero ela é incentivada pela sociedade patriarcal e que acaba fomentando cada vez mais essa violência, né? E isso acontece por quê? Porque a partir do momento em que existe a convicção de que as mulheres elas são inferiores ou propriedades que devem respeitar os homens acima de tudo, nisso se cria uma estrutura de poder em que a mulher é o lado mais fraco, né? Então, a mulher é mais delicada, a mulher ela é mais voltada para o cuidado, né? E dentro da política, né, essa violência ela se dá com a finalidade de impedir ou restringir o acesso e exercício de funções públicas e ou induzir a mulher a tomar decisões contrárias à sua vontade, né? Então, ela está lá no espaço público quando ela consegue conquistar, ela é persuadida, né, por outros homens do seu partido ou afim, a fazer votações ou tomar decisões contrárias à sua vontade, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando essa CPI da pandemia, eu assisti algumas vezes, e a gente percebe, né, que as mulheres, elas são massacradas, porque são maioria de homens dentro do parlamento, né, dentro do Senado, e elas quase não têm voz, né, precisou se unir, criar uma bancada feminina, para ir de diferentes correntes e vertentes, né, para falar com o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para pelo menos ter uma ou duas representantes para conseguir fazer a arguição das pessoas que estão indo lá depor na CPI, né? Então, aí a gente consegue ver essa expressão da violência
política de gênero, né? Então, assim, essa violência política de gênero, ela acontece quando há discriminação contra mulheres candidatas ou eleitas, além de agressão física, agressão psicológica ou agressão sexual, né, para colaborar no combate a essas atitudes. E aí foi lançado, em outubro de 2020, o Observatório de Violência Política contra a Mulher, que reúne especialistas de universidades e da sociedade civil em torno do tema, né? Então, aqui a gente tem a participação das mulheres nas eleições municipais, né? Esse foi um dado de 2020, e aqui a gente tem candidatos, né, à prefeitura por gênero. Então, prefeito, no ano de 2016, a gente teve 12,91% de mulheres candidatas. No ano de 2020, a gente teve 13,5%, ou seja, foi um aumento percentual quase despercebido, né? Candidata a vice-prefeito, né? Em 2016, a gente teve 12,72%. No ano de 2020, a gente teve 20,97% dessas mulheres como vice, né? Então, provavelmente não é uma chapa única de mulheres, é um homem encabeçando a chapa e uma mulher como vice, né? E como homens, e os homens, né, candidatos a prefeito em 2016, foi 87,2%, já no ano de 2020, foi 86,95%. Você vê que a maioria é esmagadora de homens, né? E a vice-prefeito, em 2016, foi 82,21%. Já no ano de 2020, foram 79... Eita, gente, saiu aqui, desculpa. Foram 79... Deixa eu voltar lá. Pronto. Foi 79,3% de homens candidatos a vice-prefeito no ano de 2020. Ou seja, diminuiu, né? A quantidade de homens como vice. Eles foram mais candidatos como prefeito, como cabeça da chapa, né? Agora, candidatos a vereador, vereadora por gênero, né? Em 2016, foram 32,46% de mulheres candidatas, em 2020 foram 34,47%. A gente vê que aumentou, né? Foram mais mulheres candidatas a vereadora no ano de 2020, né? Já os homens foi, em 2016, 67,54%, e em 2020, 65,43% de candidatos a vereador, né? E aqui a gente entra na questão partidária, né? Que, na verdade, é a questão, digamos assim, da cota, né? Do que tem que ter de mulheres cumpriram a cota, foram mais de 6 partidos em 4 municípios. Foram 4 partidos em 15 municípios, e aí ele vai falando, dentro de 866 municípios, apenas um partido não cumpriu essa cota, né? Então, é como se não tivesse indicado mulheres para ocupar esses lugares, né? E aí, entrando nessa questão de exemplos que a gente pode citar como exemplos práticos de violência política de gênero, a gente pode citar a interrupção frequente de fala em ambientes políticos, né? A mulher, ela está dando o seu discurso, ela está na plenária, mas ela é, consequentemente, interrompida, né?
a desqualificação das suas habilidades, como se você não deveria nem estar aqui. É como se fosse isso, né? E a desproporcionalidade no repasse do fundo partidário, a gente já tinha comentado isso antes, né? Que as mulheres, elas recebem bem menos do que os homens para tocar a sua campanha, né? Para fazer a sua campanha, como deve acontecer, né? E aí a gente pode falar mais sobre essa questão quando a gente pode citar que 51,8% das mulheres brasileiras, da população brasileira, é composta por mulheres, né? Dentro das casas legislativas, municipais, estaduais e federais, né? A proporção média de mulheres representantes é de aproximadamente 13%, ou seja, uma representatividade baixíssima, né? Dessas mulheres que estão ocupando esses espaços políticos, 82% delas já sofreram violência psicológica, 45% já sofreram ameaças, 25% dessas mulheres já sofreram violência física no espaço parlamentar, 40% dessas mulheres afirmam que a violência ultrapassou a sua agenda legislativa, né? Então, assim, é uma violência real, né, constante. A gente pode falar em uma pesquisa, né, elaborada pela Terra de Direitos e Justiça Global, né, foi constatado que algumas áreas onde a violência política ainda se sobressai, né, que são as causas que são fundamentadas pelas questões de gênero e pelas questões da orientação sexual. E aí, eu posso fazer uma citação aqui da Lauris e Hazizumi, que é uma citação de 2020, né, que é quando nesses casos a gente pode citar essa cultura social, né, do heteropatriarcalismo, né, da heteronormatividade também, que impera muito na nossa sociedade, é algo estruturante, né, estrutural também. E aí a citação que eu posso trazer para a gente tentar ilustrar um pouco isso que a gente falou, seria os respectivos episódios coletados e destacados no sentido da escolha de mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, trans e etc., como vítimas preferenciais de múltiplas maneiras dos atos de violência envolvendo enfrentamentos na esfera pública, institucional e institucionalizada, né? Então, diante de tudo que a gente colocou aqui em pauta, isso explica bastante, né? Que realmente são as vítimas preferidas, digamos assim, né? E aí, algo que a gente pode trazer, né, para ilustrar melhor ainda mais isso, foi essa situação recente de violência política de gênero, né, que foi o episódio do assédio sexual dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que aconteceu em dezembro de 2020, que foi o caso da deputada Isa Pena, né, eu acho que gerou muita comoção nas redes sociais, né, em defesa da parlamentar, né, que esse cidadão aqui chegou e apalpou os seios dela, né, e isso estava sendo gravado, a sessão estava sendo gravada, e esse vídeo vazou. Quando ela percebeu, ela automaticamente afastou ele fingiu que nada estava acontecendo, né, e ela foi assediada sexualmente, né, por outro deputado durante a sessão da Casa Legislativa, né, são coisas absurdas, assim, gente, que acontecem, né, dentro desses espaços, né, que são muito difíceis, né. Então, assim, dentro desse sentido, é importante também a gente estabelecer
a relação entre violência de gênero e violência política de gênero, né? Então, nos dois casos, o papel social e historicamente imposto, né, imposto com muitas aspas, às mulheres, ele é utilizado como forma de ataque ou intimidação, né? Isso porque, ao longo da história global, as mulheres elas foram afastadas da política e esse papel ficou reservado apenas aos homens, né? E isso nos leva a uma dinâmica de não reconhecimento dessas mulheres como iguais, o que faz com que a dignidade dessas mulheres seja o principal alvo de ataque, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, a Manuela Dávila, né? Ela é constantemente atacada. Aqui em Pernambuco, né, a gente teve na passeata do Fora Bolsonaro, né, que houve aquela repressão absurda da polícia militar, e aí a nossa vereadora Liana Cirne, ela foi em defesa das pessoas, como parlamentar, como representante do povo, e eles respeitaram a Liana, né? Vocês acham que se um homem chegasse lá para falar com esses policiais, eles iam tacar um spray de pimenta na cara? Eu acho que não, né? Então fica essas questões, assim, para a gente depois conversar melhor sobre isso, né? Então, assim, ela é constantemente atacada dentro do parlamento, né? As pautas que ela levanta, né? E aí eu não digo só em relação aos homens, não. A gente sabe que existem mulheres conservadoras. Aqui, por exemplo, a gente tem a Michelle Collins, né? Que a gente não... que é uma representante feminina, mas que não nos representa. É uma mulher que está lá ocupando esse espaço, mas não é uma mulher que nos representa, porque ela não luta por todas, né? Muitas pautas que foram colocadas como pautas para que se olhe a situação da violência das mulheres trans, né? A gente está tendo muitos ataques às mulheres trans aqui em Pernambuco, em Recife, e essas pautas foram negadas, né? E ela foi uma das que ela levanta uma bandeira antifeminista também, né? Dentre outras pautas, né? E aí a gente pode falar um pouco mais dessa questão dessa violência de gênero dentro da política, né? Que a gente pode trazer é que, em outras palavras, né, essa desigualdade de gênero, que é incentivada pela sociedade patriarcal, ela se torna uma coisa estrutural de poder, né? Que a mulher ela não consegue avançar nesses espaços, nem ocupar essas pautas. E aí a gente pode trazer um exemplo da história, que seria o sufrágio feminino, né, que só foi aprovado em países nas primeiras décadas do século XX. O que quer dizer é que há aproximadamente 100 anos as mulheres elas não tinham direito de votar na maioria dos países, né? E a justificativa para isso, né, é uma justificativa baseada no papel histórico atribuído ao gênero feminino, no qual as mulheres elas eram responsáveis por engravidar, por cuidar da casa, pelas tarefas simples do dia a dia, né? E nos Estados Unidos, esse sufrágio feminino só foi permitido em 1920, e aqui no Brasil, acho que eu já falei isso no começo da explanação, foi em 1934, né? Foi no Estado Novo, né? E aí, no contexto brasileiro, essa violência contra a mulher, que é baseada no gênero, a gente pode citar algo que é constitucionalizado, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2016, né? E a gente pode falar, trazer um pouco dessas mulheres dentro da política, né? Que não basta as mulheres serem eleitas, mas é preciso que essas mulheres provem em tempo integral que as mulheres elas são capazes de ocupar esses cargos de poder, né?
Então, o espaço da política, ele ainda é constituído majoritariamente por homens e é visto como locus, né, como espaço de atuação, de atuação deles por excelência. Então, as mulheres que ousam entrar nesses espaços de tomada de decisões, invariavelmente, elas são vistas pelos homens como intrusas que serão colocadas à prova, né? Então, o tempo inteiro elas têm que provar que elas são capazes de estar ali, né? E no ano de 2010, a gente teve, pela primeira vez na história brasileira, uma mulher, né, eleita presidente do país, que é a nossa presidenta Dilma Rousseff, que era uma ativista da resistência ao regime militar, que atuou em organizações de esquerda ao longo de sua vida por 3 anos, ficou presa, foi torturada no período ditatorial, né? E aí isso é uma representatividade de abertura democrática para que se assumam cargos de gestora nos governos populares, né? Então, isso é importante, a gente trazer essa representatividade da Dilma, né? Então, assim, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender um pouco, né? Como se dá essa relação entre política e discriminação de gênero. Então, para que a gente tem que entender um pouco do conceito dessa representação descritiva e sua aplicabilidade no contexto brasileiro, né? Então, assim, a democracia brasileira, ela é uma democracia representativa. Então, o cidadão, ele escolhe, por meio do voto, um determinado candidato para que represente os seus valores, ideias e crenças. Por isso que é muito importante a gente pensar, o voto é a nossa arma, a melhor arma que a gente tem, né? Então, a gente tem que levar muito a sério quem a gente vai escolher para representar. Né? Isso é muito sério, né? Porque aí a gente acaba entrando representantes que realmente não representam a maioria e governam para a minoria, e aí as desigualdades, elas só aumentam, né? E assim, por mais plural que a sociedade ela seja, nem todos os grupos sociais, eles são de fato representados na política formal, né? Entre os grupos considerados excluídos e marginalizados no contexto político, a gente pode citar as mulheres, a população LGBTQIA+, né, a população negra, a população indígena também, que representam essas minorias na política, né? Então, nesse sentido, essa não representação de alguns grupos na política, ele se torna o reflexo de um preconceito enraizado dentro da sociedade brasileira. Então, por esse motivo, por exemplo, que durante as campanhas eleitorais, existe um forte apelo para que a sociedade vote em mulheres, vote em candidatas negras, vote em candidatas transexuais, né? E outras representatividades por diversos movimentos sociais, né? Isso acontece para que no fim do período eleitoral haja mais representatividade para esses grupos, ou seja, mais representatividade na pluralidade social ocupando esses espaços, né? O que é muito importante, né? E aqui a gente pode ressaltar, né, que essa minoria não significa necessariamente uma minoria numérica, né? Esse sentido de minoria usado aqui, a gente pode entender que é um sentido de minoria no sentido sociológico, né? Na verdade, é que são menos vistas, eles são colocados à margem da sociedade, né? Ou seja, a gente pode dizer que seria um grupo que é alvo de discriminação constante, né? Então, se a gente pode tomar como base um conceito de representatividade descritiva da Hannah Pitkin, que é um conceito do ano de 1967, né? E aí a gente pode dizer que os políticos eleitos, eles deveriam ser um espelho da sociedade. Por isso que é importante essa questão da representatividade social, né? Dessa pluralidade social. Mas não é o que acontece no Brasil. E aí, alguns dados do IBGE mostram que 51,8% da população brasileira é composta por mulheres,
Ou seja, as mulheres eleitas para cargos eletivos deveriam seguir essa mesma proporção. Não é o que acontece, né? E né, na atual composição das casas legislativas no Brasil, a realidade mostra, na verdade, uma subrepresentatividade nessa quantidade de mulheres eleitas, né? Dentro da Câmara dos Deputados, nesse ano de 2021, apenas 15,2% dos deputados federais, das deputadas são mulheres, né? Segundo dados da Interparliamentary Union, né? Então, assim, como a gente já tinha mencionado, né? No caso específico das mulheres, essa discriminação, ela acontece porque elas são vistas de maneira inferiorizada em relação aos homens, né? Então, para além dos preconceitos oriundos de outras esferas dentro da sociedade, o âmbito político, ele possui o seu próprio imaginário, né? A sua própria forma de enxergar a sociedade, que ainda é um espaço que ainda é enxergado socialmente como masculino, entendeu? Então, assim, essa construção histórica da atividade política, ela ainda é atribuída ao homem, né? Já que ele seria capaz de tomar decisões, ele seria mais apto a tomar essas decisões pela razão, enquanto a mulher é vista como emotiva, como fraca, como sensível, né? Ela não tem racionalidade para resolver, ela grita, né? Mas, às vezes, a gente precisa levar a voz, por quê? Porque a gente não é ouvida, né? Porque basta um homem chegar, todo mundo para escutar. Mas aí uma mulher chega para falar, as pessoas ficam lá conversando e olhando o celular ou fazendo qualquer outra coisa. Precisam vir uma centena de mulheres para que aquela pauta seja vista, seja escutada e, enfim, né, isso se dá em muitos setores, né? Então, assim, de modo a tentar sanar esse problema da baixa representatividade, é preciso que a gente veja ações afirmativas, né, como o sistema de cotas, que eles foram criados para ter representatividade, né? A lei das eleições é uma lei de 2009, e ela estipula que as candidatas femininas devem ser pelo menos 30% do total de candidatos para alguns cargos específicos em algum partido político, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, por essa questão da representatividade mesmo, né? E aí, a gente costuma falar que nada sobre nós sem nós, né? Nenhuma decisão pode ser tomada se você não passa por aquela opressão, né? Se você não tá, você não tem respaldo, digamos assim, para falar, né? É importante a gente também olhar uma questão, uma visão interseccional da coisa, né? Como a Angela Davis trazia, a questão interseccional de raça, etnia, gênero. Eu consigo entender algumas opressões, eu consigo entender a opressão que as mulheres sofrem na sociedade. Mas eu não alcanço a opressão, por exemplo, que as mulheres negras, as mulheres indígenas sofrem na sociedade, né? Eu não estou nesses espaços, eu não sei o que é sofrer racismo, né? Por mais que a sociedade tente colocar que nós, pessoas brancas, sofremos racismo reverso, isso é inexistente, né? Não existe racismo reverso, né? Eu não consigo entender, por exemplo, por ser uma mulher branca, cis e heterossexual, eu não consigo, eu não sei falar, eu posso falar por questões acadêmicas, assim, eu posso estudar como se dá, mas eu nunca vou sentir na minha pele isso, né? A questão da transfobia, a questão da lesbofobia, né? A questão da homofobia, né? E dentre outras opressões que estão intrínsecas, né? Dentro da sociedade, que os seres, eles são plurais,
né? A sociedade, ela é pluralizada, ela tem diversas representatividades, como já foi dito aqui, né? Eu posso trazer também, para a gente tentar ilustrar melhor, uma fala, né, de uma entrevista que foi tirada de um trabalho da Simone Lotato, que foi um trabalho que ele foi apresentado no 13º Mundo de Mulheres, e aí ela trouxe uma fala de ela é uma pesquisadora, que ela é de Florianópolis, né, e aí ela trouxe uma fala que ilustra bastante o que a gente conversou agora, né, que as mulheres, elas precisam provar que são competentes, que a gente não é passível de erro, né. Então, a exigência de um nível de competência é desproporcional, né, para a exigência que é cobrada para os homens que estão ocupando esses espaços, né. E aí eu posso trazer a fala da Ângela Albino, né, que ela foi vereadora do ano de 2005 ao ano de 2008, no estado de Florianópolis, né, e aí ela fala que, o que ela dizia assim, tudo era novo. Em minha família, ninguém tinha participação partidária ou eleitoral. Não tinha essa vivência. O fato de ser mulher tornava isso mais novo ainda. Eu era a única ali como vereadora, tinha uma expectativa grande em relação a isso, e logo percebi, pelo fato de ser mulher, eu precisava provar que era competente o suficiente. Eles não precisavam ser perfeitos, mas uma mulher vereadora não podia cometer nenhum deslize. Isso pairava no ar, e eu sentia. Então, veja, a pressão, né, que essa mulher ocupando um cargo eleita democraticamente estava ali passando, né. Então, esse nível de exigência que é imposto às mulheres, né, ele requer esse estado de tensão permanente. Você se cobra o tempo inteiro que você não pode errar, né? Você tem que estar ali perfeita, né? Não existe esse ser, né? Esse ser inexistente. Né? Então, assim, a fala dela mostra muito isso, né? Dessa pressão que ela sofria. E essa pressão não era experimentada pelos homens, né? É como se essas exigências das mulheres eram uma imersão completa no cotidiano parlamentar e tinha que ter concentração total no trabalho, ou seja, ela tem que viver e morrer para aquilo ali, porque tinha que sair perfeito, né? Então, essa prova dessa competência diária, embora não seja possível mensurar estatisticamente, não existem dados estatísticos que provem isso para a gente, né? Essa foi relatado nesse relato que eu citei agora para vocês, né? E a autora desse trabalho, né, a pesquisadora, ela diz que todas as ex-vereadoras, em algum momento da entrevista, fizeram esse relato dessa pressão, né, do trabalho perfeito dentro desses espaços, né. E aí são fatores que eles podem incidir no plano subjetivo, causando, inclusive, enfermidade, né. Então, isso causa doença, né, para as mulheres. Como eu tinha lido aqui, tinha dito para vocês que 82% das mulheres que estão ocupando esses espaços nos parlamentos já sofreram violência psicológica, né? 45% sofreram ameaças, né? Dentre outras violências que são silenciadas também, tem violências que a gente desconhece, né? Então, o que se costuma dizer que não basta ser eleita, é necessário provar em tempo integral que essas mulheres também são capazes de ocupar cargos no poder, é uma máxima que é verdadeira, né? E aí, essa mesma vereadora, né, que eu li, citei para vocês agora esse relato, ela ainda fala que no seu mandato de vereadora, ela fez uma referência que ela foi a única mulher eleita
naquela legislatura do ano de 2005 a 2008, e ela fez uma bancada sozinha, sem poder contar com a troca de ideias e parcerias de outras parlamentares, que seria ideal, né, que se existisse uma bancada feminina ou feminista, né, outras mulheres. Aí a gente pode voltar naquele caso da CPI, né, da Covid. E se não fossem mais de... eu não sei quantas parlamentares, quantas senadoras existem, não sei esse número exato. Mas se fez um número, se conseguiu ter um número suficiente para que todas se juntassem e fossem brigar pelo direito de fala, né? Porque só tinham homens inscritos e só eles poderiam falar. No caso dessa vereadora, da Ângela Albino, ela estava sozinha, ela era a única representante feminina dentro desse parlamento, né? Então, sobre isso, ela fala aqui. Ela era do partido do PCdoB, o partido ao qual ela representava. E aí ela diz que a principal dificuldade foi convencer os colegas vereadores que eu estava ali para exercer plenamente o mandato e o fato de ser mulher não me impedia de discutir, opinar ou me envolver em todos os debates do parlamento. Subjetivamente, ser uma bancada sozinha foi muito difícil. Então, eu vou falando aqui, vou lendo, eu vou criando assim, tentando imaginar, realmente já é difícil com um certo número que essas representantes podem se juntar e tentar articular, né? Imagina ela sozinha, né, ali no meio de um monte de homem, provavelmente homens brancos, heteronormativos, né? Então, subjetivamente, então, o que me ajudou nesse contexto foi a trajetória de mandados do PCdoB, e esse acúmulo foi compartilhado comigo. Pude compor minha equipe de assessoria com pessoas que estavam assessorando parlamentares do partido em outros mandatos. Meu mandato foi continuidade da cadeira do PCdoB na Câmara, e isso foi uma vantagem para mim, né? Então, assim, ela conseguiu contar com o suporte de pessoas que já haviam trabalhado no Legislativo, e aí ajudou a familiarização dela dentro daquele espaço, né? Só que, por outro lado, a gente consegue perceber que ela foi meio que compelida a convencer, entre aspas, os seus pares das suas condições políticas em igualdade a eles no parlamento. Ou seja, embora ela tivesse alguém ajudando ela a ficar mais íntima daquele espaço, que é um espaço que ela nunca tinha ocupado, e ela era a única representante mulher vereadora, né? Ainda assim, ela precisava mostrar suas condições políticas em igualdade a eles no parlamento. Né? Embora tivessem representantes que estivessem ajudando ela, representantes homens, né? Ainda assim, ela precisou mostrar constantemente que ela era capaz de estar ali ocupando aquele espaço, né? E que ela conseguia ter igualdade, né, com esses homens. Né? Então, assim, se a gente olhar nesse contexto de poucas mulheres na política e essa desvalorização de suas presenças nesse espaço, né, a gente pode dizer que essa questão ela está associada a um fenômeno ainda em construção, em que as mulheres eleitas para assumirem cargos, elas enfrentam, né, uma sociedade que ainda é permeada por concepções preconceituosas, né, segundo o qual a população feminina não está preparada para assumir espaços com efetiva possibilidade de exercício de poder. E aí a gente volta toda aquela discussão que a gente teve no começo, de compreender essa cultura do machismo, de compreender essa desigualdade sexual do trabalho, né, do espaço do homem, do espaço da mulher, do público versus o privado, né. E aí existe essa sobrecarga de demandas, né, da mulher dentro desses mandatos parlamentares, que é uma responsabilidade exigida por elas mesmas, elas mesmas se cobram, né,
no sentido de cumprir essas exigências impostas pelo simples fato de ser mulher, né? E aí fica claro nesses depoimentos, né, esse cenário político adverso, né, que foi bastante adverso, por exemplo, no ano de 1990, que tinha uma minoria ainda mais expressiva do que nos dias atuais, né? Então, essa situação de minoria enquanto esquerda, que a gente sabe que ainda é minoria, né, e sua interlocução com diversas frentes temáticas e movimentos sociais, elas potencializam essa sobrecarga de demandas do parlamento e geram um esgotamento que acaba causando sofrimento para essas parlamentares, né, essas representantes parlamentares, né. E aí existem alguns núcleos de estudos e pesquisas, né, que organizam congressos, seminários e encontros, né, a fim de incorporar esses núcleos universitários no campo acadêmico dessas pesquisas para melhor um pouco, né? E aí isso vem progredindo, né? Está em ascensão no país, né? Que é importante a gente trazer essas discussões, né? A público, né? E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Acho que é importante a gente trazer que no ano de 2009 foram aprovadas algumas alterações na legislação eleitoral no Brasil, e aí a gente pode destacar essa lei de cotas de gênero, eu acho que eu falei, né, para disputas eleitorais, e aí substituiu a palavra reserva por preenchimento de vagas, né, e aí retornou, e aí isso se tornou obrigatório, o percentual mínimo de 30%, e máximo de 70% por gênero dentro dessas representatividades, né? Eu trouxe a questão da Dilma Rousseff, que foi a nossa primeira presidenta eleita, né? E aí, até o discurso dela, né? No 1º de janeiro de 2011, né? Ela foi um discurso, assim, bastante significativo para nós, que ela diz, vou ler um trecho aqui, que ela diz: venham abrir portas para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser presidentas, e para que, no dia de hoje, todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher. Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos, né? Então, é isso, gente. Se vocês querem falar alguma coisa, gente, fazer alguma discussão, estou aqui. Se eu não souber responder agora, prometo que eu vou procurar e a gente conversa lá no grupo, vai interagindo. Agradeço a todos os ouvintes, vocês que estiveram aqui. Obrigada, Mariane, eu que agradeço a presença de todos e todas que estiveram aqui presentes. Eu falei que não ia escutar, mas eu acabei escutando a aula inteira, foi maravilhosa. Foi boa. Foi ótimo. Vocês, Mariane e Ramon, que ainda ficaram, gostariam de comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Senão a gente já encerra a gravação. Certo, então... Muito obrigada, Aline, pela aula hoje, foi fantástica. Gente. Obrigada a todos que ficaram aqui presentes e obrigada aos que vão assistir posteriormente, né? Espero que tenha trazido contribuições, né, principalmente nesse momento, né, que a gente estava discutindo essa questão do distritão, e vai comprometer bastante, né, essa questão dos partidos de esquerda, que vão ficar de fora,
e principalmente as mulheres e as outras representações que ainda são vistas como na sociedade, né? Precisa que distrito fica bastante a nossa mas tá em derrocada, né, com esse representante presidencial que a gente tem no poder, né? Então é isso, gente. Força, sejamos resistências a todos os que estão presentes e aos que vão assistir posteriormente. E é isso, gente. Obrigada. Boa tarde para todos, bons estudos. Boa tarde, gente. Bons estudos.